Olá, meu nome é Luiz Eduardo Gomes e está começando agora o De Poa, uma parceria do Sul 21 com a Cubo Play. É daqui, é para todo mundo. O De Poa é um programa de entrevistas que trata de temas que envolvem ou se relacionam com a cidade de Porto Alegre. Nesta semana, nós temos a honra de receber o professor Francisco Eliseu Aquino, do Centro Polar e Climático da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo ao nosso programa, professor. Olá, Luiz. Obrigado pela oportunidade e pelo convite. Professor, nós tivemos agora nos dias 15 e 16 de junho, né, a passagem do ciclone extratropical pelo Rio Grande do Sul, especialmente pela região metropolitana e pelo litoral norte do estado, né, que deixou um rastro de destruição, um rastro de letalidade, né, um desses chamados eventos climáticos extremos que tem aumentado nos últimos anos, né? E eu lhe pergunto justamente isso, né? Esses eventos, começo lhe perguntando justamente isso, né? Esses eventos climáticos, eles têm de fato aumentado? É uma percepção? Isso que a gente viu nos últimos, que a gente viu nos dias 15 e 16 de junho, é algo que está se tornando mais corriqueiro? Como é que o senhor analisa para nós essa questão? É uma ótima pergunta. E vou começar pela percepção, né? Então, se a gente conversa com os avós, tataravós, etc., né? A gente vai perceber nitidamente que o clima do Rio Grande do Sul mudou, o clima do sul do Brasil, do Pampa, mudou, né? A gente está, em média, de modo geral, com todas as estações mais quentes, as ondas de calor são mais longas, mais intensas, as ondas de frio são até mais intensas, porém são muito mais curtas, e os eventos de precipitação concentrada e que geram inundação, deslizamento e, obviamente, são fatais, também incrementaram. Então, como o clima do planeta mudou e todos os eventos extremos, os eventos meteorológicos se intensificaram, não seria diferente no Rio Grande do Sul. Quando nós falamos do inverno gaúcho, a gente costumava dizer que um inverno que tu terias 4 frentes frias, e geralmente as frentes frias estão associadas a um ciclone extratropical, seria um inverno com chuva regular e mais frio. Nas últimas décadas, nós percebemos que o número de ciclones ou o número de frentes até pode ser o mesmo de um padrão típico de inverno. O detalhe é que, associado a essa frente fria, evento de precipitação concentrada em algumas regiões é o que gera desastres. Então, a percepção e a ciência, ambas estão com a mesma informação. O clima mudou, os eventos extremos são mais frequentes, estão mais presentes no Rio Grande do Sul. Quando nos referimos ao evento do ciclone extratropical do dia 15 e 16 de junho, é importante destacar que o ciclone ele é um ciclone normal, típico dessa época do ano, desse mês do ano, e dentro da nebulosidade associada com a frente fria e o andar deste evento, concentradamente a precipitação se deu nas áreas elevadas ao norte da região metropolitana ou ao oeste do litoral, quer dizer, aquela região que vai para o Três Forquilhas, Maquiné, Caraá, Santo Antônio e etc., realmente é a região que mais choveu. Por isso a gente detectou inundações em diversos municípios, algumas são realmente calamidades, a região metropolitana como Canoas, o Rio dos Sinos, São Leopoldo e etc., né? Então o evento ciclone extratropical, ele não foi o mais intenso, o mais perigoso, assim como outros que nós estudamos nos últimos 3 anos ou mais. Mas a chuva concentrada associada ao evento, essa sim é o evento extremo que eu destacaria para o dia 15 e 16 de junho. E o que causa essa chuva? O que diferencia um ciclone normal, como o senhor disse que acontece diversas vezes por ano, né? E o que significa de um ciclone que vai registrar, que vai causar essa chuva concentrada muito rapidamente, assim, isso, é muito curto. Isso, aí eu coloco esse cenário de mudança ambiental global. O que nós temos hoje?
Todos os oceanos do nosso planeta, no ano de 2023, estão anomalamente mais quentes. O que eu quero dizer? Os primeiros 100, 200, 300 metros de massa d'água. O Atlântico Norte está em onda de calor oceânica, o Pacífico tem onda de calor, o Atlântico Sul, entre Santa Catarina e o Uruguai, à medida em que a gente se afasta um pouco mais da costa, também está passando por uma onda de calor. Quer dizer, são semanas em que as águas estão anomalamente mais quentes. Um ciclone, ele provoca a convergência do ar. O ar vai para a região central dessa baixa pressão, e se ele for com uma queda de pressão muito rápida, você vai entrar no ciclone que o vento é muito mais intenso, as tempestades são muito mais rápidas, o grau de destruição, de destelhamento, etc., é muito mais associado a vento, chuva forte e granizo. O que não foi esse caso. Esse caso a gente está com a chuva incrementada. E aí o que aconteceu? A posição do ciclone, dele se formar sobre o continente e evoluir em direção ao nordeste do Rio Grande do Sul, canalizou umidade vinda da Amazônia para abastecer as nuvens e elas terem vigor. Momentaneamente, a circulação dessa área de baixa pressão, que parece um vórtice, né, para quem nos ouve, também canalizou água, ar úmido do Oceano Atlântico. Portanto, a gente potencializou muito a formação de nuvens carregadas e aí a consequência. Chuva concentrada em 12, 24 horas sobre áreas de terreno elevado que fazem com que esses pequenos arroios, pequenos córregos encham rapidamente e, por consequência, quando encontra a área de várzea ou de planície de inundação, onde estão normalmente as localidades, dá uma travada e a onda cresce, quer dizer, o nível sobe metros muito rápido e, claro, durante a noite ainda, por cima, né? Então, se a gente combina isso, é o que tornou o evento extremo de precipitação associado a um ciclone que era previsto, né? E que, a princípio, ele geraria chuva e, inclusive, nos modelos de previsão e nos alertas, a chuva concentrada seria exatamente na região em que ocorreu. A combinação do relevo, os vales encaixados, isso é o que torna a previsão difícil, porque se realmente encher o que a gente imagina, será bastante rápido, e claro, o dano é grande, é amplo. Eu queria lhe perguntar mais para frente, mas eu acho que é um bom momento para te perguntar isso, professor, porque no passado a gente teve um alerta, né, da Defesa Civil, do Governo do Estado, né, enfim, que foi repercutido na imprensa, se eu não me engano, em outubro do ano passado, mas o senhor pode me corrigir, e que a gente teria um evento climático extremo, chuvas intensas, e acabou não se concretizando, né, com aquela intensidade prevista, né. E agora, pelo que me parece, a gente não teve esse mesmo nível de alerta, né? Então eu queria primeiro começar te perguntando, vamos por partes nesse tema, assim. Primeira coisa que eu te pergunto é, qual a possibilidade de prever a intensidade de um evento como esse? Dá para ter uma noção de que a gente vai ter uma chuva com esse grau de volume? Chegou a passar de mais de 240, 250 milímetros, por exemplo, em São Leopoldo? É uma ótima pergunta e um tema para hora de conversas, né? Mas assim, a previsão meteorológica no mundo e no Brasil, ela avançou rápido nas últimas 2 décadas, vamos falar isso. Por quê? Você tem avanço da conectividade da sociedade, hoje podcast é algo usual, e tudo isso. A previsão acompanhou isso com o lançamento de novos satélites, supercomputadores, modelos numéricos, treinamento dos novos meteorologistas, dos previsores e etc. Então, isso vai muito bem no Brasil, né? Eu falando do ponto de vista de um acadêmico que trabalha com pesquisa em mudanças do clima, tempo e clima no sul do Brasil e mudanças do clima, vamos dizer assim. Então, a previsão, ela está excelente. Vamos falar tanto da previsão oficial, governamental, do Estado, quanto de agências privadas, né? Os alertas, eles têm ocorrido, por exemplo, a formação de ciclones, ou uma onda de calor, uma onda de frio, com mais de uma semana de antecedência. E claro, os eventos extremos associados a essas previsões, a gente ganha um grau de maior acuracidade, vamos dizer assim, 3 dias antes.
Então, inicia o processo de alerta, e aí municipalidade, defesa civil, todos os agentes envolvidos para aquela realidade local. Vamos imaginar um município como Cará, né? Novo Hamburgo, São Leopoldo, Porto Alegre, assim por diante, né? Então, cada localidade tem a sua organização, claro, dentro de um esquema, né, rigoroso nacional. Então, isso tem funcionado bem, o Brasil não está atrasado, muito pelo contrário, né? Agora a gente enfrenta desafios que do processo da defesa civil, de toda essa estrutura nacional, ela parte de 2011, 12 para a atualidade. Então ela é recente, em que a sociedade brasileira, a que tem mais acesso à informação ou não, está entendendo que existe a previsão, que existe a quem recorrer, que posso cadastrar meu celular para um SMS, para um WhatsApp, que eu vou continuar ouvindo o alerta no rádio, ou que eu vou ouvir um programa na televisão e etc. Então, isso tudo está organizado, vem funcionando. E, claro, no Brasil e no mundo, existe parte de sociedade que ou não prestou atenção ou não leva tão a sério, porque não reconhece o risco. E aí nós abrimos um outro portal para discussão, que é a educação ambiental, a educação da proteção, da primeira atenção, do primeiro socorro, e também associado a essa questão dos eventos extremos. Então, nós precisamos continuar investindo na formação das escolas, professores, agentes comunitários, e as crianças entenderem o que é um risco dentro de casa, né? Um fogão é uma área de risco dentro de casa, ou uma chuva repentina de verão ou de inverno, etc., também é um risco. Então, a percepção de risco para as pessoas, para comunidades, ela também é um tema que vem sendo trabalhado, por exemplo, pela Defesa Civil. Isso é algo que você não resolve em um ano nem uma década. A gente acelerou bastante em 1 década e meia no Brasil, eu não tenho dúvida quanto a isso, né? Mas a gente vai encontrar num país como o Brasil aqueles rincões em que o habitante lá, o cidadão, eles assim, isso aí não existe, isso aí não é, né? Na época do meu avô já era assim, então vai vir né? Então, isso é um desafio, tá? Lembrando do início da tua pergunta, nós tivemos o ano passado alguns eventos extremos com alertas, com previsão, etc. E um que se destacou foi o do ciclone extratropical, que se tornou vigoroso e evoluiu para um ciclone subtropical. Quer dizer, aquela área de baixa pressão que já está ao largo no oceano com água quente aqui e que pode vir a evoluir para o que seria um furacão, né? Então, isso na linguagem técnica, esse foi um evento que inclusive tem nome, Iaquecã. E ele gerou tempestades fortíssimas, ventos fortes, ondas gigantes, ressaca, etc. Só que, por sorte, a atmosfera não se comportou como modelo numérico de previsão do tempo. A atmosfera deixou o Iaquecã ao largo do Rio Grande do Sul. O vento mais forte passou na região costeira e se afastando. Então, por isso, o alerta perdeu credibilidade pela opinião pública. E, lamentavelmente, na minha opinião, destaco, eu ouvi em comunicação de rádios, comentaristas, radialistas, etc., assim, mas a previsão não foi muito boa, não acertou. Na minha opinião, é um erro. É o erro, porque nós, ciência, academia... O evento ocorreu, né? O evento ocorreu. E a grande população não entende do evento. Então, quando você tem uma comunicação que vai para a massa, que acessa um grande público, você pode continuar colaborando para a falta de percepção e diminuindo a atração da comunidade, aumentar a confiabilidade no alerta. Então, é claro que se uma pessoa treinada, recebo uma mensagem de alerta, primeiro raciocínio tomara que a atmosfera desvie, ela permita que isso aconteça e que eu fique ao lado, logo ali, ao largo, né? Segundo, que o evento, aonde eu esteja naquele ponto, não seja o mais intenso.
Às vezes, do outro lado do vale, 50 quilômetros, choveu 350 milímetros e aqui choveu 220. Então, eu não tenho dúvida que, no caso, quando a gente fala do Jaquecã ou agora, de junho de 2023, choveu mais de 300 milímetros em alguma encosta ali entre Santo Antônio da Patrulha, o Vale do Mar. Só que não tinha um pluviômetro fazendo a medida, e a gente não vai conseguir colocar pluviômetros por todos os metros quadrados. Mas o especialista, quando ele diz, eu tenho um alerta de previsão em que se a chuva passar de 10 milímetros por hora, ela já é uma chuva que causa transtorno, alagamento numa cidade. Se a previsão e a gente teve que acima de 100 milímetros em 24 horas ou 200 milímetros por 24 horas, já é uma previsão duríssima com alto risco. Então, eu recebendo essa informação, vou pensar, eu vou sair da minha casa e vou para a casa de um parente que está numa localidade que realmente está mais elevada, mais segura, etc. Ou já vou deixar algo preparado, uma mochila, uma mala preparada de saída de emergência. Já vou, e algo que a gente ensina para as crianças nas escolas em relação à defesa civil e etc., que a criança, quando ela identifica que o avô tem dificuldade de mobilidade, que o avô usa muito remédio, tem receitas especiais, a família, através da criança, entende que precisa preservar essa informação, os documentos, o avô precisa, antes do evento de fato se configurar, já está bem informado para a família saber por onde sair e para onde ir, né? E é um pouco como o senhor disse, né? Esse evento de junho desse ano, né? Ele teve não só a formação do ciclone tropical, como esses outros fatores, como a umidade vindo da Amazônia. Então, nem sempre esses fatores vão acontecer conjuntamente para ter, digamos assim, o pior cenário possível. Exatamente. Que aconteceu agora. Foi o que aconteceu. O modelo, a previsão, os meteorologistas, os especialistas enxergavam o cenário da formação do ciclone, que com sua frente fria, se ela fica estacionária, ela fica ali alimentando a nebulosidade, começando a chover e etc., e a chuva intensificaria naquele setor. Agora, quanto intensificaria, se seria em horas ou em uma hora, etc., né? Então, a gente vai lembrar o evento litoral de São Paulo no início desse ano. Também, 600 milímetros. Isso é algo impensável para o Brasil. E é algo, quando a gente fala de climatologia de ilha, latitude equatorial com fenômeno meteorológico extremo, né? Então, o sul do Brasil, ele sempre foi palco, né, vamos dizer assim, de eventos de 4 estações do ano, né? Então, o que é típico de cada uma das estações acontece, e normalmente, por ter essas 4 estações com sua dinâmica da atmosfera bem marcada, você teria chuva o ano inteiro e eventos meteorológicos o ano inteiro. Com a mudança climática do planeta, em especial do Rio Grande do Sul, que está 1,1 grau mais quente, por exemplo, chove mais no Rio Grande do Sul, só que você noticia mais estiagens, inclusive. Então, você noticia longos períodos sem precipitação e um curto período com a precipitação concentrada. O Rio Grande do Sul é um estado campeão em desastres no Brasil, né? Nós chegamos a perder mais de 300 milhões ao ano, em média, por desastre no Rio Grande do Sul, 300 milhões ou mais ao ano. Tem ano que passa de R$ 1 bilhão prejuízos pela atmosfera. Isso é só inundação, é só vendaval, uma ponte, um pontilhão, uma escola, uma rua, e etc., né? Prefeitura, cartório, quer dizer, a gente... Então, tanto do público do privado. E isso não existe ressarcimento. Não existe. Por mais que a gente invista em seguro e etc., o Estado, nenhum país consegue recuperar efetivamente isso. Então, só o Estado consegue fazer esse trabalho. É um trabalho de longo prazo e, como eu disse no início da nossa conversa, né, a gente tem que investir na educação, algo que, na minha opinião, o podcast aqui é fabuloso, porque é uma oportunidade de que eu saia da universidade e acesse um público que normalmente eu não consigo conversar e dizer, olha, Defesa Civil, prefeituras, governo do estado, se você está no seu município, pergunta para o prefeito, pergunta para o teu vereador, como está a Defesa Civil do meu município? Quem é o agente de Defesa Civil do meu município? Ele precisa de mais uma caminhonete? Ele precisa de mais uma... Pois então, é isso que eu ia lhe perguntar, professor. A gente sabe que não tem como
como prevenir a ocorrência do evento climático extremo, especialmente, digamos assim, no curto prazo, né? Ele vai acontecer daqui a 3 dias, ele vai acontecer de qualquer jeito, né? Mas dá para a gente prevenir, de alguma forma, a incidência disso a longo prazo? Tem. A gente, algo importantíssimo. Existe uma agenda internacional capitaneada dentro da ONU pela Organização Meteorológica Mundial, em que a gente tem que investir e chamar a atenção dos países, dos governantes, que diz assim: precisa comprar um supercomputador novo para o INMET ou para o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do INPE. E casualmente eu estive lá fazendo doutorado, né? Sim, por que esse supercomputador é importante? Porque ele alimenta todos os técnicos, os meteorologistas, os especialistas, para a gente alavancar a previsão antecipada e o futuro. Isso é em benefício de toda a sociedade brasileira. Vamos imaginar para a agricultura brasileira, para qualquer cidadão brasileiro, para todas as atividades no mar, atividades nas cidades e assim por diante, né? Então, isso é gestão, isso é muito recurso, mas antes de falar de muito recurso, vamos falar, isso é proteção à vida, né? Seguidamente, a gente fala da NOAA nos Estados Unidos. A NOAA tem mais de 200 anos. E ela, é NOAA? Só para explicar a Agência Atmosférica e Oceânica dos Estados Unidos, onde a gente tem diversos escritórios, desks, como a gente chama, para previsão do tempo imediata, isso é agora, na próxima hora, ou para daqui 1, 2, 3 dias, a previsão sazonal, quer dizer, está vindo o El Niño configurou e assim por diante. Então, qualquer cidadão nos Estados Unidos, eu tive o privilégio de estar e acompanhar esse serviço de dentro da NOAA nos Estados Unidos. Se um tornado passou pela tua casa, você vai acionar o teu seguro. Para acionar o teu seguro, você precisa de um laudo. Você simplesmente manda um e-mail para esse serviço nacional e em breve você recebe o laudo com o ponto do teu endereço, do teu terreno, do pátio da tua casa, né? Então, essa infraestrutura nos Estados Unidos ela é muito comentada no mundo porque ela é extremamente eficiente, mas ela demanda recurso, ciência, tecnologia e formação de pessoas. Então, no Brasil, e não estou aqui para falar de política, crises, etc., mas no Brasil a gente sabe, quando a gente cruza uma crise, o primeiro recurso a ser cortado é educação, ciência, depois saúde, lamentavelmente, né? Então, qualquer projeto de nação, quando a gente vai falar de desastre, etc., a gente parte para essa, né, combinação que é necessária. Bom, mas voltando, né, a isso. Então, a gente vem investindo com uma agenda nacional de defesa civil, CEMADEM, e eles vêm 24 horas por dia extremamente atuantes, e durante todo esse processo, o convencimento do gestor público. Por quê? A cada 4 anos, aproximadamente, você troca um prefeito, você troca um governador, e esse governador, o prefeito, ele tem que estar par e passo, atualizado com essa demanda que é global. É o maior desafio da humanidade, a mudança do clima. Então, se o meu estado ainda tem algo a ser feito, melhorado para aquele município, e todo município deve ter um agente de defesa civil permanente. Ele não deve ser do governo, da gestão dos quadros. Ele tem que passar por todas as gestões, né? Porque é essa associação no município que vai entender qual é a escola, qual é a igreja, qual é a paróquia, qual é o CTG, que é a área de encontro, de resgate, de primeira ação, quais são as áreas mais eficientes de infraestrutura e que realmente vão ser sempre mais protegidas. Quem tem trator extra para emprestar para a defesa civil daquele município, quem vai ter uma tombadeira, um caminhão, o pessoal do radioamadorismo entra nessa hora, porque quando como a gente viu em junho agora, os postes de energia elétrica se foram, só ficou radioamador e bateria, né? Então, nós radioamadores, né, costumamos entrar nessas horas de maior demanda da sociedade, isso há século, né? Então, essa organização, essa comunicação, ela precisa ser absorvida, sem dúvida nenhuma, nas câmaras de vereadores, nos prefeitos e ao governador. Isso é a política de gestão de futuro, e aí é que a gente vai encontrar todas as soluções para frear a mudança climática global e tentar arrefecer, diminuir os eventos extremos. Lamentavelmente, eu tenho que dizer, nas próximas 3 ou 4 décadas, provavelmente eu nem vou estar mais aqui,
todos esses eventos que você me perguntou agora vão estar se intensificando, lamentavelmente. Então, o cenário de não vou nem falar 2030 mais, né? 2050, 2060 para o Rio Grande do Sul é de enormes desafios com os eventos extremos. Somente com infraestrutura pensada para isso, né? Vou pegar um exemplo, início dos anos 2000, 2004, vários eventos extremos derrubaram boa parte da rede de energia do estado do Rio Grande do Sul. Boa parte da rede de energia era com postes ainda em madeira, óbvio, da minha infância, o anterior à minha infância. O vento no Rio Grande do Sul aumentou, porque as tempestades aumentaram. Então, passou-se a ter que fazer um desdobramento de investimento em que todos os postes passaram a ser de concreto, com padrão de qualidade de engenharia, etc., modernizados, para suportar um novo ambiente, né? É isso. Então, a gente segue nos centros de pesquisas, nas universidades, envolvidos em descrever melhor, relatar melhor tecnicamente o que está acontecendo, em prol da decisão, da tomada de decisão do nosso governador, do prefeito, da presidência. Então, deixa eu te perguntar, a gente teve, né, infelizmente foi um evento que, segundo o próprio governo do estado, né, citando uma pesquisa da professora... É uma professora da UFSM. Isso, a professora Bernadette Weber Rexigel, da Universidade Federal de Santa Maria. Foi o evento mais letal, com 16 mortos, pelo menos de 1980, essa informação do governo do estado. Mas a gente acabou sentindo, para além dessas mortes, a gente acabou sentindo com inundações, né? A devastação, principalmente na cidade de Cará, em São Leopoldo, né? Mas uma grande quantidade de gente, centenas de milhares de famílias, né, que talvez não estivessem no epicentro, né, do fenômeno, sentiram isso com a falta de energia, que era o que o senhor falava há pouco. Né? A gente teve, se eu não me engano, 400 mil unidades afetadas só pela área de abrangência da Serra Equatorial, né, que é aqui na região metropolitana, litoral norte. Não cheguei a ver no resto do estado, mas como foi um evento concentrado mais nessa área, então a gente pode dizer que foi pelo menos 400 mil unidades consumidoras, né, 400 mil clientes, o que vai dar mais de 1 milhão de pessoas, certamente, né, considerando que cada família pode ter 2, 4, 5, 6, enfim, moradores, né, e a gente viu isso levar pelo menos até segunda-feira, ainda tinha gente sem luz. Sabendo, como o senhor disse, que temos uma boa informação pelo menos 3 dias antes de que vai acontecer, sabendo que é necessária mais infraestrutura, é possível evitar esse impacto nas redes de energia e de água que geram transtornos não só para as famílias diretamente atingidas, claro, mas também para milhões de pessoas, né? É uma pergunta muito importante e, bom, eu vou me limitar a te responder na visão de um geógrafo climatologista, né? Não de um engenheiro, né? De transmissão de energia, etc. Bom, na última década, especialmente muito recentemente, a gente viu a transição ao uso de outras energias, como energia solar, como energia eólica, etc. Então, uma diversidade de energia para um Rio Grande do Sul é extremamente importante, porque quando você tem uma falha em um sistema, você consegue se socorrer no outro. Quando a gente pensa hospitais, né? Todos os hospitais com infraestrutura plena, eles têm sistema de gerador de energia para mais de uma semana, sem dúvida, para sustentar a parte vital. Isso é um bloco cirúrgico, UTIs e assim por diante. Então, essas estratégias, elas devem ser sempre revistas, melhoradas, aprimoradas, né? Para o sistema de transmissão de um estado, obviamente, eu tenho grande confiança, e um problema falar nisso, né? Que as empresas e o governo estão fazendo essas tratativas e esse empenho em dizer, olha, eu tenho mais vento, eu tenho mais vendaval, eu tenho mais isso é fato, está relatado, eu tenho 60, 80 anos de dados, então é fácil eu organizar essa infraestrutura adequada. Onde eu tenho uma estrada planejada no local perfeitamente certo e ela com a qualidade adequada, ela fica.
Quando você tem uma estrada ou uma ponte num lugar de risco por natureza, e aí a gente tem que lembrar que a humanidade sempre se expandiu pelo mundo procurando água, várzeas de rios, solos férteis e, claro, é por isso que a gente ocupa áreas que são naturalmente de risco. Então, a gente vai citar que boa parte dos municípios do Rio Grande do Sul, a sua prefeitura, a sua praça central é a área de risco, né? Então, isso antes, né, de a gente entender que existiriam universidades, inclusive no Brasil. Bom, mas a partir dessa estratégia de identificação, você consegue fazer aquele ajuste necessário. Bom, eu vou manter o meu centro administrativo nesse setor, mas todo o meu backup de dados, a minha gestão de corpo de bombeiro, de ambulâncias, etc., eu não vou deixar na área. Porque não adianta você ter toda a infraestrutura e você não sair do pátio. Isso acontece de vez em quando, né? Vou te dar um exemplo. O furacão Katrina, em 2004, nos Estados Unidos, ele tinha a melhor previsão do mundo, a NOAA, mas ele teve negativa de gestão pública, né? Literalmente, negacionistas, né? Inclusive a presidência na época, disseram, não, estamos acostumados com furacões. E a previsão dizia, esse furacão vai ter muito mais chuva e ele vai entrar por toda aquela região de New Orleans, etc. E aquela região é extremamente baixa, cheia de dícles centenários e, de fato, eles romperam quando encheu. O que aconteceu? Milhares de pessoas morreram. E milhares de pessoas morreram uma semana depois porque não tinham para onde ir, nem o que comer, etc. E você tinha a Marinha dos Estados Unidos, a Força Aérea dos Estados Unidos e o Exército dos Estados Unidos e não conseguiam chegar. Então, não adianta você ter a melhor ciência e tecnologia e o melhor equipamento se você não vê o alerta, né? Então, eu não quero dar volta na tua pergunta, mas eu estou te dizendo, a gente consegue melhorar nossa infraestrutura, a gente melhora nossa política pública, e um detalhe bastante importante, naquele entorno de Caraá, ali, vários daqueles vales, etc., são áreas de APP, e aquelas áreas preservadas frearam deslizamentos e frearam volume de inundação que deveria ter sido maior. Pois é, então eu vou pegar esse gancho para trazer para Porto Alegre, que é, enfim, esse é um podcast que debate Porto Alegre, né? Mas claro, esse evento extremo climático do ciclone afetou todo o Rio Grande do Sul, pelo menos grande parte do Rio Grande do Sul, a gente acabou não debatendo especificamente o impacto aqui em Porto Alegre, né? Mas Porto Alegre especificamente tem discutido, né, e tem promovido um desenvolvimento, uma espécie de desenvolvimento, né, um modelo de desenvolvimento que tem avançado para próximo ao Orla do Guaíba, tem avançado para áreas de APP, cito, por exemplo, a questão da Fazenda do Arado, né, lá na Zona Sul, que tem um projeto de construção de um condomínio lá. Esse tipo de modelo de desenvolvimento, de erguer torres na Orla do Guaíba, avançar para áreas de APP que, em tese, ou pela regra atual, não poderiam ser locais de construção, isso pode dificultar a capacidade da nossa cidade enfrentar esse tipo de evento, ou isso não está relacionado? Está relacionado e aumenta muito a dificuldade de enfrentamento para cenário futuro. Obviamente, eu não sei exatamente do projeto, plano e toda a infraestrutura, o que vai ser envolve. Mas eu sei te dizer o seguinte, é uma agenda global para qualquer mega cidade no mundo, vamos falar de Paris, São Paulo, Nova York, Tóquio, Boston, etc., né? Você precisa aumentar as áreas verdes. Você precisa aumentar a área de produção agrícola ao redor de todas as cidades do mundo, porque você precisa diminuir o transporte, a queima de combustível fóssil, armazenamento, etc., dessa área da produção para o centro da cidade, para a gente ter alimento de maior qualidade, preço melhor e acessível. Esse cinturão verde natural, preservado e agrícola de uma cidade como Porto Alegre, por exemplo, né? Ele é vital para a onda de calor, ele é vital para a biodiversidade, e quando você tem solo, árvore, biodiversidade boa, você filtra melhor o ar.
Então, a maior parte da população do mundo hoje morre por falta d'água, por onda de calor, por eventos extremos, por ar poluído e doenças cardiovasculares, etc., que estão associadas ao estresse do ambiente urbano, à qualidade do ar urbano e assim por diante. Então, nós gastamos muito dinheiro fazendo tudo errado. Então, os planos urbanos, etc., a gente precisa, primeiro, mobilidade na cidade. E a cidade tem que ser completamente transversal, né? Então, eu preciso mobilidade, vamos dizer assim, hoje em dia a gente tem o táxi, o transporte por aplicativo, o patinete, a gente precisa desse hibridismo, dessa diversidade de transporte, com a melhor agilidade possível dentro da cidade. E isso é algo que tem que estar na mira, né, dos gestores públicos. Não é só o prefeito. O prefeito é o mais importante, ok, né? O prefeito ou a prefeita, né? Mas todo o entorno, que é a Câmara de Vereadores, etc., precisamos esperar, apoiar, exigir que esse plano entre nesse caminho. Então, cidades como Barcelona, N outros exemplos no mundo, estão fazendo isso. Então, o plano de edificação vai ter teto verde, vai ter energia solar, vai ter reuso de água, você vai ter diminuição de ruas em que passam carros e alargamento de áreas verdes. Você vê muita árvore cair em Porto Alegre. Porto Alegre é uma cidade rica e querida do mundo por ser arborizada. O problema é que se você não tem replantio e fazer exatamente a troca das árvores mais antigas, mais vulneráveis a tombar, com vento fraco ou com uma chuva pesada. Uma árvore fica extremamente pesada com chuva. Então ela tende a tombar só por estar mais pesada, por tanta água nas suas folhas, tronco e galhos, mais o solo encharcado. E o detalhe, a maior parte das nossas calçadas, elas cobrem a área que transpira as raízes das árvores. Então a gente já facilita as árvores morrerem antecipadamente, né? Então, uma série de detalhes do centro da cidade, o centro da cidade, quer dizer, a cidade como um todo, né? O núcleo central da cidade, elas precisam ser revistas e reentendidas por nós. É muito comum que um vizinho, um morador do meu bairro, vai dizer, eu prefiro ter calçada do que ter gramado, eu não quero tirar aquela sujeira. Pô, mas que sujeira? É grama com folha. Isso não é sujeira, né? Então a gente, de novo, vai ter que revisar essa nossa percepção. E claro, o porto-alegrense exige parques. O porto-alegrense gosta de sair de casa, e especialmente dias ensolarados de inverno, né? A gente anda pela cidade e vê todo mundo na rua. Isso tem que ser a motivação da nossa cidade. E essas áreas servem para proteger a cidade, né? Exatamente. Nós estamos aliviando as ondas de calor, os eventos extremos e assim por diante. Então, quando você fala de regiões costeiras, se você tem a duna frontal, os manguezais, todo o ambiente costeiro, ele é naturalmente uma área de proteção e de rápida recuperação sem custo algum. Agora, se você constrói casas na beira do mar, a primeira tempestade, a primeira ressaca vai destruir as casas, o teu seguro recupera e reconstrói tua casa, tu bota nova engenharia na tua casa, dali a alguns anos a tua casa de novo. Então, a gente fica insistindo em colocar recurso em regiões em que a gente deveria estar naturalmente preservando. E a gente deveria estar naturalmente preservando a Orla do Guaíba? Com certeza, né? Eu adoro ver a população na Orla do Guaíba, porque caminhar, correr, respirar o ar e ver o horizonte do Guaíba, isso é extremamente saudável para uma população, né? O ser humano, ele nasceu... É uma pena que todo ser humano não vive numa encosta de morro com um horizonte longo, porque quando a gente vê o horizonte longo, a gente se inspira, a gente quer ser inovador, a gente quer fazer mais, a gente quer aprender o que não sabe e etc, né? Então, o porto-alegrense, ele tem esse parque amplo, diverso e totalmente público, né? É isso que eu quero dizer. Nós chegamos lá, a gente chega lá caminhando, de ônibus, de bicicleta, de patinete, e eu, pessoalmente, sempre curti isso em Porto Alegre, essa diversidade, essa liberdade de ocupar um espaço olhando uma paisagem cênica impecável, que é um pôr do sol no nosso Guaíba, né? Que é olhar para o outro lado e dizer assim, quão longe está Guaíba? O que eu posso fazer se eu for do outro lado? Então, isso também favorece a troca de ar na cidade. Ar fresco,
O Guaíba é uma ilha de frescor, com a vegetação que interconecta até suas margens, pelos morros da cidade, né? É uma ilha de frescor para a circulação do ar em Porto Alegre, quer dizer, a gente ter ar mais puro, etc. À medida em que a cidade cresceu, ela se tornou mais poluída. A gente incrementa os protocolos de emissão dos veículos, uma série. Melhora, mas ainda cresce a cidade, cresce o número de veículos e cresce as fontes de emissão. A fonte natural de reciclagem desse ar, primeiro, chuva. Segundo, circulação das águas. Então, a água é a salvadora da pátria em toda essa história. Mas você precisa de arborização, você precisa de praças, de áreas verdes. A gente precisa aumentar a área verde. Se Porto Alegre é campeã no mundo, vamos ser 2, 3 vezes mais eficientes, porque isso é o que vai dar qualidade de vida para o porto-alegrense ou para o gaúcho, pensando nas outras cidades, para as décadas mais difíceis que estão por vir, sem dúvida alguma, do ponto de vista da ciência. Quer dizer, né? Não dá para dizer que é uma cidade arborizada demais, né? Sempre pode ser mais. Isso, a gente tem que ter um cuidado, né? Que, óbvio, eu falo muito bem de Porto Alegre, assim, minha cidade é arborizada, né, etc. Mas eu preciso, sem dúvida nenhuma, aumentar a arborização da cidade, melhorar a qualidade da arborização da cidade. Eu não estou dizendo que não estou fazendo isso, eu não estou fazendo nenhum juízo disso, né? Eu só estou dizendo que o porto-alegrense tem que receber uma mensagem. O clima na cidade de Porto Alegre e os eventos meteorológicos serão mais adversos e mais rigorosos e impiedosos. Isso vale para o Rio Grande do Sul. Uma das formas mais eficientes e mais baratas e simples ainda são as que nos beneficiam, que é a gente fazer. Isso não impede de que uma cidade ou a região metropolitana pense em desenvolvimento econômico e desenvolvimento social e tecnológico, porque a gente sabe que o mundo migrou para a tecnologia, migrou para uma série de outras áreas, né? E essas áreas aliadas a essa demanda, ainda mais que agora a gente tem maior flexibilidade de deslocamento trabalho e hora-trabalho. Isso também é um benefício ambiental, social e econômico. Né? Se no lugar onde eu trabalho, se você rende X horas por semana em casa, você não precisa estar aqui, né? Ocupando um lugar, ou no estacionamento, ou na rua, etc. Então, isso tudo é algo que tem que entrar, né? Obviamente é discutido no plano de uma cidade exemplar, vamos dizer assim, né, para a gente se inspirar para o futuro como Porto Alegre. Professor, para fechar, eu aprendi com o senhor para uma matéria que a gente publicou alguns meses atrás no Sul 21 sobre a estiagem, né, que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul um momento de migração de fenômenos, não sei se a gente pode dizer assim, mas o senhor me corrija, que a gente está saindo de um laninha estendido e migrando para a chegada de um El Niño, que eu não sei se chegou, eu queria perguntar até isso para o senhor, mas o que a gente pode imaginar daqui para frente, nos próximos meses, né? A gente falou de prevenção, falamos de preparação, falamos da capacidade de previsão, né? Falamos de diversos assuntos que se relacionam com o evento climático de junho, né? O que a gente pode esperar agora para o segundo semestre, início do verão, início do ano que vem, de eventos climáticos no Rio Grande do Sul? A gente podia ter combinado, você só me fez perguntas difíceis e desafiadoras, né? Mas assim, sim, nós saímos de uma laninha que persistiu, durou por 3 anos. Isso é um evento raro e a gente não sabe explicar cientificamente, precisamente, por que uma laninha durou tanto tempo. Isso ocorreram só 3 vezes no último século, tá? E numa laninha tão longa, ela castigou o mundo, em especial a América do Sul, com uma estiagem severíssima, com o recorde de prejuízo na agricultura do centro do Brasil ao sul do Brasil, ao Uruguai, toda a Argentina, o Paraguai e assim por diante, tá? O Chile, etc. Então, assim, recordes de incêndios, prejuízo de agricultura na produção do leite, etc. Isso da Terra do Fogo, onde eu passei no final do ano, entre Ushuaia, Punta Arenas, etc. Isso era notícia do periódico, do jornal, cotidianamente, tá? E já estamos num novo El Niño,
né? E a pergunta, a previsão climática era: estaremos no El Niño provavelmente no inverno ou no meio do final do inverno. Entramos o inverno do Rio Grande do Sul com o El Niño, e o nosso próximo desafio é: esse El Niño será médio, forte ou muito forte, tá? Então, 97 e 98 nós tivemos o El Niño mais intenso, mais forte desse século, com muito impacto, inclusive no Rio Grande do Sul. 97 e 98. 97 e 98. Século passado. Porque... Isso, exato, 1997 e 98. Depois nós tivemos 2015 e 16, que foi extremamente impiedoso com o Brasil e com o Rio Grande do Sul. Tivemos uma estiagem severíssima no Brasil como um todo. A região metropolitana de São Paulo ficou sem água. E eventos extremos de precipitação e inundação no Rio Grande do Sul também, recordes. É difícil falar em recordes, porque infelizmente a gente está quebrando esses recordes ano a ano. Até então. Recordes até então, tá? Então, esse El Niño que se configurou na entrada do nosso inverno, ele promete para a nossa primavera e para o nosso verão eventos extremos e muita chuva. Tá? Então, se você pensar em frente, ciclone, vendaval, granizo, estamos nos preparando porque isso é um cenário claro de ano de El Niño. Se o El Niño, na sua alteração da circulação atmosférica como um todo, suavizar para o Rio Grande do Sul, ok, que bom, mas eu sei que o Uruguai ou Santa Catarina amplificou, né? Então a gente está nessa situação. Tenho que te adicionar uma informação impactante. Os oceanos do planeta Terra nunca estiveram tão quentes quanto o mês de março, abril e maio desse ano. Nós estamos superando todos os recordes. Os oceanos estão mais quentes do que os anos de El Niño do século 97, 98, 2015 e 16. Tá? Então, isso cria um desafio para categorizar esse El Niño, porque todo o oceano está quente, o oceano dos trópicos estão quentes, e eles favorecem eventos extremos. E o El Niño quer favorecer evento extremo. Então, o impacto dele na circulação atmosférica é global, e, lamentavelmente, onda de calor, onda de frio, chuva, etc., vão ser extremos concentrados, e a gente já está vendo essas notícias. Canadá, Estados Unidos, Europa, China, Rússia, África e Austrália e Nova Zelândia. Todo mundo. A gente está vendo tudo já isso. E isso já durante o nosso inverno. Bom, para o Rio Grande do Sul, a gente espera um inverno morno e mais chuvoso. Ser mais chuvoso pode ser benéfico se você comparar com 3 anos de laninha. Tá? A gente ainda tem déficit hídrico no Rio Grande do Sul. Mais da metade do Rio Grande do Sul ainda está em déficit hídrico, mesmo com os eventos extremos que nós já presenciamos esse ano. Falta saber se essa regularização da chuva de inverno, que seria bom esperado, ela será regular, bem distribuída ou concentrada com puro dano. O ideal é regular, bem distribuída. Isso. Mas nós estamos entendendo que a cada ano que passa, cada década que vem avançando, a chuva regular vem cada vez diminuindo mais em todas as estações do ano, e só as chuvas concentradas serão o prognóstico. Então, quando a gente vê um prognóstico de 2050 a 2100, que, aliás, vários especialistas na universidade já estão trabalhando com isso, inclusive para a agricultura, né? A gente vê que vai chover mais no Rio Grande do Sul e vai estar muito mais quente. E as madrugadas serão 4 a 6 graus mais quentes. Então, isso quando? Isso para 2050 para frente. Então, vamos imaginar, o organismo humano, vamos recordar, o organismo humano que vive numa cidade como Porto Alegre, ele precisa repousar e descansar com temperaturas abaixo de 23, 22, melhor é 21 graus Celsius na noite. Que é aquela temperatura padrão do ar-condicionado, por exemplo. Ideal, né? Mas a gente gostaria em que não precisasse ter o ar-condicionado para o ar não ficar seco e a nossa... Não, digo... Isso, é a temperatura do ar-condicionado. Referência, isso aí, de 23 graus a 21 é o ideal para o nosso organismo relaxar, o sono ficar adequado e a gente ganhar vitalidade, saúde e ter longevidade. As madrugadas no Rio Grande do Sul ficarão de 4 a 6 graus mais quentes. Significa que a gente não vai ter mais madrugada em 2050
prazerosas para dormir, a não ser que todo mundo com ar-condicionado. Vamos dizer que vai causar uma série de outros problemas. Aí você tem uma outra demanda, que é a energia e a infraestrutura. E aí tem uma outra realidade no mundo. A quantidade de ar-condicionados no mundo gera, além de consumo de energia, gera ar quente para dentro das cidades. É um ciclo que vai se alimentando. É um ciclo que vai se alimentando. Então a gente precisa voltar a pensar naquela arborização, naqueles amortecedores que o Rio Grande do Sul é um estado favorável para isso. Se nós preservarmos as áreas de APP, preservarmos as áreas de margens de rios, etc., a gente fizer aquele esquema em que a gente preserva a água, preserva solo, etc., a biodiversidade, qualidade do ar, água e clima serão cada vez mais favoráveis dos cenários ruins. Essa é a nossa urgência. Professor, muito obrigado pela atenção. Foi um prazer conversar com o senhor. Eu acho que o programa, não vou dizer que foi alarmista, porque a gente não levou num tom de dizer vai acontecer a catástrofe, não fomos nessa linha, mas é um alerta, né? É um alerta que as pessoas têm que estar preparadas. A curto prazo, o senhor deixou esse alerta de que pelo fato de estarmos começando em El Niño, que ainda não sabemos se será médio, forte ou muito forte, já há uma necessidade de, pelo menos, preparação para a possibilidade de chuvas concentradas e muito fortes a partir da primavera e do verão. Então, quando a gente diz, né, a gente conversou lá atrás sobre o que pode se fazer para preparar, né? Já se sabe que vai ter, né? Ou que tem a menos a possibilidade de ter. Então também não podemos ser pegos de surpresa mais uma vez, né? Quando a gente sabe que vai acontecer. Não, né? Será surpresa. Não é nenhuma surpresa o nosso inverno, primavera e verão, do ponto de vista da ciência, da previsão climática sazonal ou da previsão meteorológica. Isso não, sem dúvida nenhuma. Então eu queria te agradecer muito, professor. Foi uma conversa que acho que foi muito interessante e muito educativa, né? Imagino que não só para mim, não só para nós que estamos produzindo o programa, mas também para você que esteve na audiência. Então, muito obrigado, professor Francisco. Eu que agradeço a oportunidade em nome da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É um privilégio a gente ampliar o raio de ação de ciência e tecnologia do trabalho que a gente desenvolve lá no Departamento de Geografia. Muito obrigado. E o nosso agradecimento especial vai para você, que mais uma vez esteve na audiência do nosso Dipua. Eu convido a todos a seguirem as páginas do Sul 21 e da Cuboplay em todas as plataformas e redes sociais, e também convido a compartilhar esse programa, né, com seus amigos, no seu grupo de WhatsApp, no grupo de Facebook, enfim, em todos os canais possíveis que você assim desejar. O nosso programa vai ficando por aqui. Até o próximo episódio.